Beleza, então, reactzinho do vídeo do Eurip, The Seven Little Goats, um analog horror branco. Um tempo atrás, eu comecei a fazer vídeo de alguns analog horrors criados pelo Foximations, Pior que todos esse cara é envolvendo bom. fábulas infantis. Mais especificamente, as fábulas que envolviam o lobo mau. E enquanto eu tava consumindo e fazendo vídeos, eu Esse não cara é bom, notei esse cara é que um bom. universo compartilhado estava sendo criado. Um universo que o criador chamou de The Fairy Tales Analog Horror, ou Caralho. Conto de Fadas Analog Horror. Todo o material junto já soma mais de 1 hora de conteúdo. Eu já fiz 2 vídeos desse tema aqui no canal, Quem quiser eu vejo. Quem quiser eu vejo em uma live, hein. vendo toda a história. E nesse vídeo a gente vai ver um one shot. Pra quem tá perdido e não viu as outras partes, relaxa. Eu vou recapitular como sempre. A gente foi do Analog Horror vermelho pro azul, e agora eu lhes apresento o Analog branco. Horror branco. Eita. Tá porra. Isso aí é do vídeo ou é do Hip? Eu acho que é do vídeo do Hip, não do... Ah, caralho, que introdução foda. Introdução pica. Não se esqueçam da nossa meta de 2 milhões. Se inscreve se tu for novo. E se puder, me segue no Insta. Eu tô postando Reels lá toda semana. É pra rir e é de graça. E também, gente, segunda vez no mês que a gente tá falando do Foximations aqui no canal. A gente conseguiu dar uma moral pra ele muito boa no último vídeo, mas eu preciso que vocês vão lá se inscrever mais ainda. Eu vou me Faltam apenas inscrever, eu vou me 48 mil inscrever. inscritos pra ele chegar a 500 mil no canal dele. Isso é um Caralho. marco muito grande pro Analog Horror no Brasil. Ele tem os projetos dele de fanmade, ele tem os projetos dele autorais, e eu tenho certeza que tem muita coisa vindo por aí. Então, se possível, vão aí no primeiro link na descrição ou no comentário fixado e se inscrevam no canal do Foximations. Tá, eu vou começar pela recapitulação. Vou me inscrever depois. The Fairy Tales Analog Horror é uma história que conta com 4 núcleos no total. A Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, João e Maria e os 7 cabritos. Sendo essa última 7 fábula a cabritos? menos conhecida das 4. E todas essas 4 histórias têm algo em comum, o lobo. Em todas essas histórias, a gente vai encontrar o mesmo lobo sendo o antagonista. Agora Eita. vamos voltar um pouco pra entender como tudo isso começou. Toda essa série se inicia lá na Chapeuzinho Vermelho. No primeiro Isso aí eu me vídeo, lembro, isso aí eu me Chapeuzinho lembro. é enviada pela mãe dela até a casa da vovó, e ela é interceptada no caminho pelo lobo, que mais tarde tira tanto a vida dela quanto a da vovó. E na segunda parte, Hansel, ou João, de João e Maria, vai atrás do lobo. Ele fica sabendo que o lobo tá atacando o terror por conta de uma visão que ele teve da própria Chapeuzinho pedindo ajuda. Aí lá vai ele. O lobo e o Hansel vão acabar se enfrentando também na casa da vovó, e a luta é bem parelha. O lobo bate e o Hansel apanha. No final ele perde a luta, e assim a gente vai de Chapeuzinho Vermelho direto pros 3 porquinhos. E é bom, a história segue os trilhos padrões dos 3 porquinhos. Cada porquinho faz a sua casa de um material diferente. A diferença é que ao invés dos porquinhos fugirem um pra casa do outro, conforme o lobo derruba tudo, o lobo dá cabo dos porcos. Ninguém chega na casa de ninguém. E quando Eita, ele caralho. chega na casa do irmão que fez a casa de tijolos, esse porquinho já tava esperando por ele. E ele ateia fogo na casa com ele e o lobo dentro. Ele se sacrifica por um bem maior. E ok, a partir daqui a gente vai entender que a coisa é um pouquinho mais complexa. Quando a gente vê a alma do lobo, a gente entende que ele é uma criança. Uma criança que foi amaldiçoada por uma bruxa. Toda a alma que ele ceifava ficava preso Isso com aí ele são e de com a outros bruxa. vídeos, Por eu conta não dessa cheguei a maldição, ele se assistir em tornou essa live. máquina de... E como o Hansel perdeu a alma pro lobo, a alma dele tá aprisionada. Curioso que quando o porco queimou o lobo, todas as almas foram soltas. A alma da Chapeuzinho, a alma da vovó. Só que a do Hansel não. E quem precisa libertar ele dessa prisão é a Gretel, a Maria, a irmã do Hansel. No caso, ela vai precisar ir até a casa da bruxa e enfrentar ela pra conseguir libertar a alma do irmão. Bruxa essa que é a mesma que amaldiçoou o lobo a ser essa máquina de... E eu também acredito que essa seja a mesma bruxa da história de João e Maria. Vai descer o tudo cacete. interligado. E assim nós vamos de 3 porquinhos para Hansel e Gretel, João e Maria. A Gretel fica sabendo que ela precisa salvar o próprio irmão por conta de uma aparição dele na casa dela. E também por causa de um bilhete que ele deixou pra ela com instruções de como chegar até a casa da bruxa. Gretel, me salve e siga as migalhas de pão na trilha, não confie nela. Assinado Hansel. Deixa eu ver o chat. 7 cabritos que devorou 6 cabritos, mas um sobrou e contou para as mães deles. E ela cortou a barriga do lobo para salvar suas crianças. Eita, que história infantil boa. No caso, a alma do Hansel aparentemente tá auxiliando ela do outro lado. Ok, Beleza. durante esse vídeo a gente vai ver um pequeno flashback da história do menino antes dele virar o lobo. E ele sofria bullying. E as zoações acabaram saindo do controle, deixaram de ser só piadinhas. Isso porque numa noite qualquer, os Bullers atearam fogo na casa do menino. E nisso, Eita, o menino caralho. quis fazer a sua vingança. Ele deu cabo de todos os meninos que zoavam ele. Só que durante a ação de tirar a vida de uma pessoa, o menino pegou gosto pela coisa. E ele acabou tirando a vida de pessoas que não tinham
tinham nada a ver com o que aconteceu. O menino realmente acabou pegando gosto por isso. E buscando ser esse espírito de vingança, o menino vai atrás de uma bruxa. Ele vai atrás dessa bruxa querendo fazer um trato pra se tornar imortal. Nisso a bruxa pergunta pra ele que animal ele queria se tornar. E o menino escolhe um Ah, é lobo. Então, o... imortal. É a bruxa da João e Maria mesmo, por causa da... Parece ser uma casa de doces, igual na Isso, a história. bruxa pergunta pra ele que animal ele queria se tornar. E o menino escolhe um lobo. Então a bruxa o pergunta qual o maior medo dele. E o menino fala fogo. Esse trato acaba fazendo com que o menino vire um lobo e ele é imortal pra qualquer coisa, menos pro fogo. E tá, voltando pra história normal, a Gretel, junto com o auxílio do que parece ser o Hansel do outro lado, consegue chegar na casa dessa bruxa. Dentro da casa da bruxa, a Gretel, conversando com a bruxa, vai descobrir que a alma do Hansel não auxiliou ela a chegar até aqui. Essas aparições do Hansel Foi a foram própria criadas bruxa? pela bruxa Ah, pra filha atrair da a puta. Gretel até a casa dela. Por quê? Porque a Gretel é a última alma que sobrou nessa floresta e a bruxa precisa dessa alma. O que acontece é que lá dentro da casa, a Gretel vai encontrar um livro explicando como terminar com a bruxa. E usando das instruções desse livro, ela consegue dar fim na bruxa, salvando assim a alma do próprio irmão. E até então, era assim que acabava The Fairy Tales Analogy Horror. Isso aqui foi um resumão muito, mas muito resumido. Deixa eu ver quanto tempo. 5 Se tu minutos, quiser entender resumão ponto pra por caralho. ponto, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo. E também tem um material original pra se consumir. Mas caso tu não queira ver nenhum nem o outro, tu já recebeu aqui todas as informações que tu precisa pra conseguir entender a Mas ele conexão resumiu com os bem. 7 Resumiu bem pra capítulos. caralho. Nessa história, o antagonista de novo vai ser o lobo mau, o mesmo lobo. E talvez tu esteja se perguntando, Ipe, como que o lobo vai aparecer de novo se ele foi churrascado pelo porquinho? Então, calma que vai fazer sentido. A história começa com a mãe dos 7 cabritos falando que ela vai sair de casa pra buscar comida pra família. E em hipótese alguma, os 7 cabritinhos têm permissão pra abrir a porta pra estranhos. The big bad wolf is loose in the forest, and if you open the Ah. door, he will eat you all. Big Bad Wolf? Sabe o que essa frase me lembrou? Saudades. A mãe cabrita explica que é muito fácil saber se é o lobo ou não. Ele tem voz rouca, ranterais e garras nos dedos. Ou seja, o Thiago Fint tá solto. Se o lobo Caralho! abrir a porta, a mãe fala pra eles se esconderem e esperarem ela voltar. E antes que vocês estejam se perguntando, não, os cabritos não têm pai. Pelo menos ele não tá aqui na casa. É só os 7 cabritos e a mãe. Os cabritos entendem as instruções e a mãe vai atrás de alimento. Quando a mãe saiu de casa, ainda era de dia. E quando a noite caiu, a mãe cabrito tá terminando de catar comida. No caso, ela já tá indo voltar pra casa. Mas como Ela é de tá se indo virar esperar, em meio comida. àquelas árvores, ela encontra um lobo. À primeira vista, Ó, o ela parece lobinho. não notar que se trata do lobo mau. Ela acha que se trata de um lobo qualquer. E ela, inclusive, até conversa com ele. O que você tá fazendo na floresta a essas horas? Eu tô apenas pegando comida pros meus filhos. Por favor, lobo, não faça nada comigo. Não é porque talvez não seja o lobo mau que esse lobo aqui não seja mau. E ela sabe disso. Eu só acho que falar eu tenho que alimentar meus filhos não foi a melhor coisa que ela poderia ter dito pra um lobo. Afinal, agora ele sabe que tem filhotes na Eu ia floresta. dizer isso. Não, não é não é a melhor cal pra se dar pra um lobo. At these times can be dangerous. Very dangerous. Eita. A Corre. mãe, enfim, notou que Corre. ela tava cara a cara com o lobo mau. Ela vai tentar fugir do lobo e voltar pra casa. Mas como é de se esperar, ela não consegue. O lobo Vai, corre, mostra corre. sua real forma e alcança ela sem nenhum esforço. E é que Deus a Ih, tem. E as suas tadinha. últimas palavras foram, por favor, meus filhos não. Agora começa. Guys, it's getting late and Mom hasn't come back yet. As crianças ainda estão em casa, esperando pela volta da mãe. E um dos irmãos tá começando a ficar um pouco nervoso em relação à volta da mãe. Afinal, tá ficando tarde e tem o lobo lá fora. Um dos irmãos vai rebater dizendo que tá tudo bem, até porque a mãe dele Ih, já tem alguma demorou coisa na mais do que janela? isso Tem alguma outras coisa na vezes. janela? Enfim, ela estando em perigo ou não, tudo que esses irmãos podem fazer é esperar ela e seguir as regras que ela passou. Não abrir a porta e se esconder. Toda vez que eu falo cabras, eu lembro daquele filme Um Cabra Bom de Bola. Enfim, mais tarde Cara, esse naquela filme deve noite, ser a mãe foda. se atrasou demais. Algo definitivamente aconteceu. Os filhotes não têm mais dúvidas disso. Mas como ajudar ela sem sair de casa? Tu viu os Todos olhos na irmãos janela? vão Eu entrar não- no aí é consenso que de eu- esperar ela até o amanhã. É isso que eu fico olhando, é isso que eu fico olhando. Por causa que a Analogy Horror sempre vai ter alguma coisinha Pra ir escondidinha. procurar ela. Porque é Mas pra dar um medo. deles não. Ele não quer ficar em casa esperando amanhecer pra ir procurar a mãe dele, enquanto a mãe dele pode estar em perigo agora. E ele decide procurar ela sozinho, já que ninguém quer acompanhar ele. Mas na hora que ele vai tocar a maçaneta pra abrir a porta e procurar ela, tem alguém na porta. As crianças não sabem que a mãe deles já foi com Deus. Pode ser ela ou o lobo atrás da porta. E quando elas perguntam quem tá aí, o lobo responde: Let me, little
children. Oh, que As medo. crianças estão treinadas e não vão deixar o lobo entrar. O lobo até tenta enganar elas, dizendo que ele tá junto com a mãe deles, mas isso não engana as crianças. Então o lobo parte pra força bruta, entrando literalmente pela janela da casa. A partir daqui a gente vai entrar num gato e rato, no caso, lobo e 7 cabras. Os irmãos se escondem pela casa do lobo mau, e mais uma vez o Foximations faz uma parada meio minigames de FNAF. Cada Caralho, cabra vai se foda. esconder pela casa, mas uma é um pouquinho mais boa que a outra. 3 Ih. delas se escondem na sala principal, bem aonde o lobo tá, e essas 3 já rodam de início. É curioso que o lobo não se alimenta das vítimas como é esperado, ele apenas estraçalha elas, desfigurando o rosto. E isso é uma parada meio The Walking Files das ideias. The Walking Files Cara. Bateu o vento aqui. Fechou a porta atrás de mim com tanta força. Com tanta força. Vai tomar no cu. Ai. Enquanto eu vejo o vídeo assim, não. Enquanto eu tô vendo o vídeo assim, não se fecha a porta com o vento na força de um titã. Caralho. Nossa senhora. Ai, calma. Nossa senhora. que é a Tá. maior inspiração do Voltei. Foximations. Nos primeiros vídeos, o lobo tinha esse mesmo modus operantes, e eu lembro que eu até critiquei isso. Só que na época eu não tinha entendido que a parada desse lobo não era se alimentar. Ele não tira a vida desses bichinhos pra ingerir eles, e sim porque ele gosta. A maldição que foi colocada sobre ele faz ele ser assim, sádico. Ele só é o mal encarnado. E essa é uma visão que pode parecer meio boba à primeira vista, só que se tu olhar com mais calma, não é. Tu consegue achar diversas histórias por aí que afirmam que todas ou quase todas as fábulas infantis são histórias com mensagens subliminares. E pensar que o verdade. lobo mau é realmente algo perigoso do que só um lobo maldoso é bem mais interessante. Ainda mais quando tu encara todas essas histórias com o olhar de que o lobo mau é o mesmo lobo em todas elas. Das histórias do Foximations para as fábulas reais, só existe uma diferença. Aqui, o lobo sempre vence. Depois de dar cabo de geral na sala principal, o lobo vai em direção a um outro cômodo da Eita. casa. Só que a partir daqui, ele vai ficar um pouco mais sádico do que antes. Isso porque, além de tudo, ele quer assustar. Já ficou implícito que o lobo consegue mudar de forma. Afinal, ele é praticamente uma entidade. E aqui, pela primeira vez na série, ele resolveu assumir a sua forma de quando ainda era humano. Caralho. Menino. No caso, ele tá tentando enganar as cabras. Ai, vai tomar no teu cu, porra. Foi mal. 4 cabrinhas já Filho se da foram. puta, filho da puta. Foi mal nada, filho da puta. Do outro lado, uma Corte por uma seco tá do sendo caralho. recebida pela própria mãe. Pausa pro contexto. Essa história aqui tá se passando entre a Chapeuzinho Vermelho e Hansel e Gretel. Ou seja, o lobo ainda tá vivo, obviamente. Toda alma que ele ceifa ainda fica presa com a bruxa. E a cada alma, essa bruxa fica cada vez mais forte. O ponto é que durante toda a série foi citado que as almas ficam presas. Mas ficam presas aonde? Pois bem, a gente tá vendo agora esse outro lado. Local onde as almas ficam presas. E a bruxa tá aqui com elas. Voltando pra casa das cabras, ainda restam 3. E as 3 estão escondidas num armário juntas, falando alto. Quanto tempo o modelo tá parado? Calma aí. Acho que 1 minuto? Ai, que bom. Nossa, eu pensei que tava há tempos. Ah, não. Se tá pouquinho, tá bom. Ok, vamos Estratégia voltar. não é o forte desses bichos. O trio tá discutindo se elas deveriam ficar ali escondidas ou então sair pra tentar fugir. As duas ideias são ruins, porque esse lobo é implacável, elas estão condenadas. Mas uma coisa vai fazer com que eles queiram sair. Acho que Dentro por quando desse eu tomei o armário, susto. eles encontram Ah! uma câmera. E nisso vem uma ideia na mente. Se a gente conseguir gravar o lobo e o que ele fez e conseguir sair daqui com vida, a gente pode mostrar essa gravação pra alguma autoridade, tá? Isso é uma boa motivação. E é essa Caralho. motivação que faz com que as 3 cabrinhas... E é essa motivação que faz com que as 3 cabrinhas saiam da... Essa motivação que faz com que as 3 cabrinhas... Vai tomar no cu. A cara E é essa dele. motivação que faz com que as 3 cabrinhas saiam do armário. Essa frase é meio Laíle. O plano é ir até a porta de saída da casa em silêncio, mas não dá nem 5 segundos delas terem saído e uma das 3 já é pega. E tudo é gravado. Logo após a primeira ser pega, uma outra já é pega logo de cara. De 3 cabras a gente foi pra uma. De 3 cabras a gente foi pra um. Muito rápido. A única que sobrou é a que tem a câmera na mão. É engraçado o lobo ter deixado somente a cabra que tem a câmera na mão viva. Dada a natureza sádica do lobo, eu não duvido que ele tenha deixado a cabra que tá filmando por último, justamente porque ela tá filmando. O lobo queria ser visto, ele queria que isso fosse registrado. O nosso cameraman consegue alcançar a porta de saída e sai correndo pela floresta. Durante aquela correria, a cabrinha que tá gravando ainda... O modelo parou de novo, calma aí. Ué. Volta. Que estranho.
acaba encontrando o corpo da própria Não tem mãe problema, no meio não da tem floresta. problema. Tudo pra ser pego pelo lobo logo em seguida. E tudo que eu acabei de narrar pra vocês, a partir do momento que a câmera foi pega, foi gravado. Depois dessa tragédia, a câmera Eita ficou caída senhora. na mata. E eu acredito que ela foi encontrada por alguém. Isso porque todo esse caos virou notícia. Foi parar nos jornais e na TV. Jornal esse que um caçador habilidoso tá assistindo. e tá Ah, ficando o indignado. Hansel. O seu nome é Gretel. E ele Ah, vai não, fazer Gretel. justiça pra cima Ah, não, desse lobo Hansel, com tá, as é próprias Hansel. mãos. E é assim Não que fui essa eu que errei, história não se fui eu que conecta errei. com Hansel e Gretel. No caso, ela dá uma nova motivação pro Hansel. Quando a gente olhava Hansel e Gretel, ficava parecendo que o Hansel havia recebido uma mensagem do além pra ir caçar esse lobo. Mas aqui a gente fica sabendo que não foi só isso, ele também viu na TV. As Sete Cabrinhas é um one shot dentro desse universo criado por Foximations. Ah, da E uma hora. coisa que eu notei sobre o Foximations é que ele gosta de criar essas histórias alternativas e visões alternativas do próprio universo, da própria história. Poucos criadores fazem esse tipo de coisa. Existe um vídeo no canal dele chamado Os Finais Alternativos, onde Ah, ele é mostra verdade. mais alguns one shots não canônicos das suas histórias. E eu quero comentar eles aqui pra vocês. Um deles é um final alternativo da história de Hansel e Gretel. Após Gretel receber o chamado da alma de Hansel pra salvar ele, ela acaba indo parar na casa dos três porquinhos. Nessa versão da história, o porquinho não conseguiu queimar o lobo, e o lobo deu cabo desse último porquinho, conseguindo assim terminar com os três. E bom, quando a Gretel chega na casa dos porquinhos, o lobo dá um fim nela. E esse é o Bad Ending. Um final purinho. Eita. Um final ruim, mas não por isso. A gente também tem um final Um bom, real o Good purinho. Ending. Nesse final, o Hansel consegue chegar na floresta pra salvar todo mundo antes mesmo do lobo terminar com a Chapeuzinho. Bem no começo. Nesse final, na hora que o lobo vai Caralho. interceptar a Chapeuzinho na floresta, o Hansel ateia fogo no lobo. É engraçado que a própria bruxa vai aparecer aqui também, e o lobo metralha a coitada. É engraçado que ela ainda solta um damn, caramba. Eu dei uma risada sincera nessa cena. E, meus Damn. amigos, esses são todos os finais e todos os one-shots de The Fairy Tales Analog Horror. A história dos Três Cabritos não é uma história que de fato interfere no que já foi contado. Ela é tipo o El Camino pra Breaking Bad. É tipo um, quer mais? Eu tenho mais aqui. Mas não interfere no que já foi contado, entende? Ah, Eu bom, acho que ah, o que bom. foi mais legal que eu apresentei pra vocês aqui são esses finais alternativos colocados pelo Foximations. Eu não vejo The Cara, Fairy da hora Tales fazer Analog final Horror alternativo. indo pra mais algum lugar. Meio que essa história já teve seu início, meio e fim. Talvez se a bruxa tivesse ficado viva, teria como ela fazer algo a mais. Afinal, ela é a antagonista real de toda essa história. Ela que amaldiçoou o lobo. Se ela não tivesse É verdade. amaldiçoado o lobo, nada disso teria acontecido. Se ela tivesse viva, ela poderia fazer alguma outra coisa, mas não é o caso. Mas sei lá, né? Vamos ver o que o Foximations vai fazer nos próximos meses. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se puder, manda uma ideia de vídeo nos comentários, seria de grande ajuda. E claro, Foda, ajuda na meta de foda, 2 milhões, foda. que tá muito pertinho. Por favor, se inscreve. E também, se possível, me segue lá no Instagram, que eu tô fazendo gracinha Eu sigo nos semanalmente. dois, No mais, eu isso, sigo meus nos amigos. dois. Até semana que vem. Muito obrigado aos membros. E é Tamo tudo por esse junto. vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Tamo junto, IP.